Ai, ai. Olha, eu nem sei por onde começar, eu nem sei o que falar nesse vídeo, porque tanta coisa já me passou pela minha cabeça desde o apito final que, aliás, desde o primeiro tempo que eu vou tentar organizar aqui as minhas ideias e conto muito com a compreensão de vocês e também com os comentários de vocês aí embaixo, porque eu quero que seja bem uma sessão terapêutica aqui. Como se eu estivesse no psicólogo, né, e depois eu quero muito conversar com vocês sobre o que aconteceu nesta tarde de domingo em Wembley. Para começar, acho que ficou bem claro que no futebol é muito importante a sua bagagem, né. O que você disputou, o que você conquistou no passado recente, óbvio, não no passado lá de 30, 20 anos atrás, no passado recente. Eu acho que isso ficou muito nítido hoje, porque apesar do Arsenal ser favorito, como falei no vídeo pré-jogo, como falei que o Arsenal tinha totais condições de ser o campeão, que é o melhor time, na minha opinião, da Europa, ele não tem bagagem, ele não tem conquistas. Diferentemente do City, que não vive o seu melhor momento, muito longe disso, né? Esse talvez seja o pior City da era Guardiola, muito junto com o do ano passado, da temporada passada. Mas esse City tem bagagem, esse City tem jogadores experientes, esse City tem jogadores vencedores, que é o grande X da questão aqui. No jogo mais importante da temporada até aqui, nós vimos o City, que não vive seu melhor momento, mas que tem bagagem, fazer o melhor jogo da sua temporada. Do outro lado, o Arsenal, que vive o seu melhor momento, porém não tem bagagem, não tem conquista, não tem jogadores vencedores no seu elenco, fez a sua pior partida na temporada. São opostos extremos, né? O que nós vimos em campo em Wembley, e é óbvio que o resultado não poderia ter sido outro. Vi até um termômetro de merecimento do vencedor da partida lá no Twitter, que dizia que o City teve 64% de merecimento e o Arsenal teve, não lembro agora quanto, mas enfim, acho que foi muito mais, acho que foi 90%, 95% de merecimento do City nessa partida para vencer, e o Arsenal simplesmente não entrou em campo. Não entrou em campo, e é uma decepção. Acho que o sentimento nesse momento não é nem de que eu tô irritado, não tô revoltado, não tô, sabe, querendo xingar todo mundo, não tô querendo arrancar meus cabelos, eu tô simplesmente anestesiado, tô simplesmente decepcionado, frustrado, são as palavras que melhor definem o meu sentimento e acredito que o de vocês também nesse momento. Porque a expectativa que a gente criou foi muito grande. E sim, apesar que muitos estão diminuindo o peso da Carabao Cup, que tudo bem, se a gente tivesse jogado uma final aí contra o Hull City, como jogamos a FA Cup de 2014, provavelmente a gente não daria muita importância. Mas era o Manchester City, era o nosso concorrente direto ao título nos últimos anos, o time que venceu a gente nos últimos 3 anos seguidos e nos fez vice-campeão nas últimas 3 temporadas. Era um Manchester City que pela primeira vez parecia vulnerável, né? Pela primeira vez parecia que nós teríamos sim condições de passar o carro por cima deles. E por que que a gente não faz isso, né? Por que que a gente teve que sofrer goleadas humilhantes contra nossos rivais nos últimos anos, né? 6-0 contra o Chelsea, 8-2 contra o Manchester United, 6-3 contra o City, goleadas do Liverpool em Anfield, várias, 4-0, 5-0, enfim. Fomos humilhados pelo próprio City do Guardiola também, tomamos aí seus 4-1, 5-1, não lembro. Mas por que que na nossa vez a gente não passa o carro? É isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Não entendo porque quando a gente tem, sabe, tudo nas mãos, todas as chances do mundo, a gente simplesmente não aproveita e não faz disso o melhor. E o torcedor do Arsenal, ele é muito sofrido, ele é muito carente, e em momentos como esse, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser honrado. E não foi isso que a gente viu hoje em campo.
que a gente viu hoje em campo foi uma das maiores vergonhas que eu já vi, um dos maiores vexames que eu já passei, porque em momento algum o Arsenal se fez uma equipe que merecia estar sequer na final, ou sequer no patamar que está no momento, disputando todos esses títulos. Então, eu discordo muito daqueles que tentam minimizar o peso da perda do título, porque era o início, era a chance da gente dar o primeiro passo rumo a uma hegemonia, né? Você conquistar um título direto contra o City seria esse primeiro passo que é muito importante. E esse passo, ele simplesmente não foi dado. Falando um pouco do jogo, acho que a responsabilidade, diria que 90% dela, eu colocaria no colo do Arteta. Acho que ele é o principal responsável direto pelo que aconteceu em campo. Acho que ninguém tem dúvidas disso. A gente não pode tirar a responsabilidade dos jogadores, que são quem entram em campo, óbvio. Mas o jogo foi completamente negligenciado pelo próprio Arteta. Isso antes de começar, né? Depois é outro papo e foi pior ainda. Mas antes do jogo começar, as coisas já começaram a ficar ruins para o lado do Arsenal. Porque eu fiz um vídeo, né, que vocês viram aí, sobre o jogo, sobre a expectativa do jogo e como que o Arsenal poderia vencer o City. E em momento algum eu citei o Kepa. Não lembro de ter citado o Kepa. Talvez eu tenha agora, porque eu fui talvez influenciado pela coletiva do Guardiola, falando que ia colocar o Trafford para ser o titular, porque ele merecia, porque ele tinha jogado a competição inteira. E eu não tinha ouvido o Arteta falar disso, nem sei se o Arteta chegou a comentar sobre isso na coletiva pré-jogo. Mas aí é que tá o problema. O Kepa não tem... O Kepa não tem absolutamente culpa de nada, tá? O Kepa não tem culpa de nada. O Arsenal pagou 5 milhões de libras para contratar o Kepa Arrizabalaga. 5 milhões de libras. Quando você paga 5 milhões de libras em um jogador, o resultado tá aí. Então, a gente não tem como... não é que a gente pagou os 80 milhões que o Chelsea pagou por ele e ele fez isso. A gente pagou 5 milhões. Então, você tem o que você merece, né? Você recebe aquilo, a qualidade do produto que você paga. Então, sinceramente, eu isento totalmente o Kepa de qualquer culpa nessa partida, porque o responsável direto pela seleção dele é o Arteta. E não venham com o papo de que não, mas ele merecia, ele jogou a competição toda e tem que jogar e não sei o quê. Amigos, é uma final de campeonato. Final de campeonato, você coloca os melhores jogadores que você tem e ponto final. Acabou, não tem discussão. Simplesmente não tem discussão. Então eu não entendo como isso passou a ser uma pauta, e eu também não entendo como o Arteta vai, depois do jogo, falar que ele não se arrepende da escolha e que ele faria isso novamente. Ou seja, se a gente for para uma final de novo, ele vai fazer isso de novo e a gente vai perder de novo. Não é isso? É isso que a gente tem que aceitar, então? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho que tem uma grande questão aqui nos profissionais que trabalham no futebol, incluindo jogadores e comissão técnica, que muitas vezes eu sinto como se eles pensassem que o futebol gira em torno apenas deles. Que o que importa, no fim das contas, é o que eles querem, a vontade deles e o que eles pensam que é melhor para eles. Mas deixa eu falar uma coisinha aqui. O jogador de futebol, que faz parte de uma porcentagem mínima da população mundial, ganha muito dinheiro, ganha muito bem, né? São milionários, têm vários carros, casas e a melhor qualidade de vida possível, né? Mas sabe quem é que sustenta o jogador de futebol? Somos nós, torcedores. Eu que compro aqui, ó, camisa, né? Que assisto os jogos. Você aí que está na sua casa, em outro país, não está nem morando na Inglaterra, não está morando no norte de Londres, você está morando em outro país, em outro continente, você está ajudando a sustentar o Arsenal e também os jogadores que lá vestem a camisa.
Mas, na partida deste domingo, o Arsenal jogou por eles. Em momento algum jogou por nós, pelos torcedores que pagaram ingressos caríssimos para entrar em Wembley e participar dessa pataquada que nós vimos, né? Então, assim, eu não acho que o Arteta tem que selecionar goleiro, segundo goleiro, por merecimento dele, pelo relacionamento deles lá dentro. Ele tem que selecionar o melhor para o Arsenal e para o torcedor do Arsenal, que é o que importa no fim das contas. E nós, torcedores, que não comemoramos um título de verdade há 20 anos, não temos o direito, em momento algum, de que o treinador opte por um jogador por causa de merecimento. Que merecimento? Ele estava jogando contra o Wigan, contra esses times pequenos aí nas primeiras fases, porque é o nível dele. É o nível dele. A gente pagou 5 milhões no goleiro, beleza, vai colocar ele para jogar, ele joga essas partidas. Mas na hora da final, já falei, você coloca o melhor. Ah, mas o Raya teve filho, não dormiu à noite. Eu não quero saber. Ele passou a última noite no hotel com os jogadores. Estava pronto para o jogo, estava no banco de reservas. Se o jogador não tá pronto para o jogo, nem para o banco ele vai. Nem é relacionado, como foi o caso do Eze e do Timber, que fizeram muita falta hoje, com certeza. E outra coisa, mas o Guardiola também colocou o Trafford. Gente, se o Guardiola quisesse, ele podia colocar o time reserva inteiro do City, ele podia botar o sub-20 do City. O City ganhou diversos títulos com o Guardiola no comando. Então, o torcedor do City não está carente de título, o torcedor do City não se importava nem um pouco com a Carabao Cup, sinceramente. Talvez um pouco pela péssima temporada que eles estão fazendo, mas a gente não. A gente, qualquer título, qualquer final, que a última que jogamos foi em 2020, na pandemia, qualquer coisa tá valendo, meus amigos. Qualquer coisa tá valendo muito. Eu não sei vocês, mas eu penso assim. Então, muito, muito, muito mal na escolha. Eu acho que a expressão segundo goleiro tá muito bem clara. Tá muito bem clara para todo mundo. Você é uma segunda opção. É em caso da primeira não estar disponível. E ponto final. Então o goleiro tinha que ser o Raya. Bom, a outra grande decisão totalmente equivocada do Arteta é em relação ao Hincapié à frente de Calafiori, né? Calafiori é um cara que é de vidro, todo mundo sabe, vem sofrendo com muitas lesões, já sofria com lesões antes de chegar ao Arsenal, a gente sabia disso. Mas ele claramente tem uma técnica, uma qualidade absurda, né? Então, acho que sempre ficou claro para todo mundo que Calafiori é o titular do Arsenal. Eu acho que isso está muito claro. Menos na cabeça do Arteta, que, durante a temporada, começou a inventar uma disputa pela lateral esquerda, colocando um jogador que, sim, muito esforçado. O Hincapié é muito esforçado e talvez está ali por merecimento, porque lutou, porque batalhou, porque correu mais que os outros, porque foi mais forte que os outros, entrou mais firme nas jogadas. Mas só por isso, porque tecnicamente ele não tem condição alguma de ser titular do Arsenal, principalmente tendo um companheiro de equipe desse nível. E eu super compreendo que o Hincapié seja o titular em momentos que o Calafiori não esteja 100%, com 100% de condições de jogar. Porém, hoje não foi o caso, e nós vimos isso no segundo tempo, né? A gente viu um Calafiori entrar e mudar o Arsenal aliás, não mudar o Arsenal, mas pelo menos mostrar algo que nenhum dos 11 jogadores mostraram antes dos 65 minutos, que foi quando ele entrou. Então, para mim, era uma escolha óbvia. Se o Calafiori jogou da forma que jogou aos 65 minutos, ele poderia muito bem começar o jogo. Então, não me venha dizer que o Hincapié começou por merecimento. Vamos entrar nessa história de merecimento de novo? Eu acho melhor não. Porque ficou feio. Ficou muito feio. E sim, o Hincapié ele é completamente responsável ou irresponsável pelo cartão amarelo que ele toma aos 15 minutos de jogo. E ali o jogo acaba. O ponto-chave para mim da questão nesse jogo é o cartão amarelo do Hincapié, porque depois do cartão amarelo do Hincapié, ele simplesmente some do jogo,
não entra mais em nenhuma dividida, não corre atrás, o Semenyo começou a passar por ele como quis, né? Os 2 gols do City saem pelo lado direito, e depois de um começo animador do Arsenal, que foi quando a gente conseguiu aquela chance que o Havertz não poderia perder, a displicência que ele finaliza aquele lance é simplesmente inaceitável, né? Aquilo ali era um gol, mas assim, qualquer atacante de qualidade faria aquele gol ali. Bota a bola no Igor Thiago, ele faria o gol. Isso aí eu não tenho dúvida. E o Havertz chuta em cima do Setford, depois o Arsenal ainda tenta 2 vezes e não consegue marcar o gol. Depois dali acabou. Porque muita gente falou que foi até os 15 minutos o Arsenal jogou muito bem. Não acho que foi aquela jogada ali e acabou. Não teve mais. A gente não fez mais nada no jogo, né? Teve a bola na trave do Calafiori, que eu vou chegar lá. Teve a bola na trave do Gabriel Jesus e foi isso. O City, com a posse de bola... Eu falei isso no vídeo também, hein? Falei isso no vídeo de antes. Falei, o City vai querer ficar com a bola, vai dar espetáculo, é o Guardiola, gosta da posse e tudo mais. A gente sabia disso. E detalhe, falei no vídeo anterior também, que na última vez no que enfrentamos o City no primeiro turno da Premier League, foi 1-1, o City teve a menor posse de bola da história do Guardiola como treinador de futebol profissional, 33%. E dessa vez a gente deu a bola para o City, né? E o City não fez muita coisa no primeiro tempo, mas tinha um volume maior, tinha o controle do jogo, tinha o tempo do jogo, controlou o tempo, controlou tudo. Rodri no meio campo, controlando o meio campo, o Rice perdido ali, tentando fazer as coisas, mas puramente sozinho. E aí a gente chega no intervalo, a gente fez a transmissão ao vivo do jogo e eu falava com o Lucas, precisa tirar o Hincapié. Eu já teria tirado nos 15 minutos, porque um jogador que comete uma falta daquela no campo de ataque e toma um cartão amarelo com 15 minutos, tem que sair. Não tirou o Kinski lá, o Tudor, tirou o Kinski com 15 minutos de jogo, tudo bem que é uma diferença absurda, né, do que o Kinski fez para o que o Hincapié fez. Mas numa final, você tem que tomar atitudes enérgicas, na minha opinião, né? Porque o Hincapié ficou cagado de medo de que ia tomar outro cartão. O jogo, o final, o resto do primeiro tempo inteiro. Então, assim, não deu para entender. E aí a gente volta para o intervalo. Eu já estava seguro de que a gente ia voltar com um Calafiori. Para mim já estava certo. Volta o jogo, Hincapié tá lá. Aí eu abandonei. Eu falei, não, beleza. Acho que o Arteta não tá afim de ganhar o jogo, não. Dito e certo. Todas as pessoas falavam no chat da nossa live. Todas. Precisa tirar o Hincapié. Coloca o Calafiori. Muito simples. Todo mundo estava vendo isso. Todos os torcedores do Arsenal no Wembley estavam vendo isso. Todos os jogadores do Arsenal estavam vendo isso. Só quem não viu foi o Arteta. Ou ele viu e foi teimoso. É uma das duas. Não vi se ele explicou sobre isso na coletiva pós-jogo. Bom, aí a gente volta para o segundo tempo. O City faz 1-0 na jogada pelo lado direito. E a falha do Kepa, eu já falei bastante do Kepa, não vou entrar nesse mérito. E aí vem a coisa mais engraçada do dia, né? Porque a imagem mostra, aos 64 minutos, o Heinz conversando com o Calafiori e o Nicolas Jover conversando ali com o... Quem foi que entrou também no lugar? Foi o Madueke. E aí eu falei, tá ali conversando, né? Beleza. Os caras conversando e o City tocando bola, chegando. 2-0. Ou seja, o Calafiori já poderia ter entrado e o Arteta esperou tomar o segundo gol para ele entrar. Ficou aí de conversinha, tomou o segundo gol. De novo do lado esquerdo da nossa defesa. Aí ele tira o Hincapié com 65, 66. Agora já acabou o jogo. Não tem mais sentido. Se eu fosse, ele nem tirava mais. Deixa aí, já deixou? Pra que colocar? Calafiori entra. Primeiro, quase faz um gol de cabeça. Segundo, quase faz um golaço. Dentro da área ele dominou, bateu. Bola desviou no troçar e bateu na trave. E o Arsenal teve uma presença ofensiva muito maior do lado esquerdo depois. Mas já não era o suficiente. Ali o jogo já estava entregue há muito tempo. O Arsenal entregou o jogo para o City. Falou, olha, tá aqui de bandeja a taça. Ó, só faltou escrever o nome, né? Do City ali. Que inclusive começaram a escrever o nome do City na taça antes do jogo acabar, porque já era óbvio que eles iam ser campeões.
E uma outra coisa, né? Um nó tático, vamos dizer assim, nem acho que foi, do Guardiola em cima do Arteta. O que o Guardiola fez? Colocou uma linha de 4 ofensiva na saída de bola do Arsenal. Cherki na direita, Semenyo, Haaland e Doku. Os 4. Só ali. Ficaram parados. Ficaram parados. Não pressionaram. Deixaram o Arsenal tentar fazer alguma coisa. Perceberam, não. Sabiam que o Arsenal não tem qualidade, não tem capacidade de fazer passes por infiltração pelo meio do campo. E o Arsenal ficou perdido, sem saber o que fazer com a bola. E aí, optou por o quê? Chutão. Viramos o time do chutão. Numa final de campeonato, o melhor elenco da Europa se rendeu ao chutão por falta de capacidade, por falta de treinamento. Eu não suporto o Partey, acho que é abominável, né, o que ele fez e não gostaria nem de relembrar dele. Mas o Partey era um volante que dava mais esses passes por dentro, né, das linhas, dava uns passes mais arriscados. O Zubimendi e o Rice não fazem isso. O Zubimendi e o Rice têm todas as qualidades do mundo, mas eles não dão passes que quebram linhas. E o Gabriel e o Saliba, muito menos. Não tem essa confiança, né? Os nossos laterais, o Nkapie não tem qualidade técnica nenhuma e o Ben White não tá com ritmo de jogo, aquela coisa que a gente já sabe, né? A gente não teve o Timber na partida e o Timber também com a bola no pé não é lá essas coisas. Então foi muito fácil você forçar o Arsenal a partir para o chutão, e aí bola longa no Gyökeres que não consegue dominar uma bola desse tamanho aqui, imagina uma bola de futebol. Não ia ganhar nenhuma disputa, isso era óbvio, a gente já sabia, inclusive o Arteta deve ter começado o jogo com o Havertz no meio campo, pensando nessa segunda bola, né? Ganhar os duelos aéreos e tudo mais, porque já estava planejando com que o Arsenal fosse jogar na bola longa. E o Havertz também não teve um jogo bom, o Eze fez falta, mas a gente também não pode ficar lamentando aqui os nossos saltos, que o City tinha Rubem Dias e Guerri fora, Guerri, sei lá. Os dois, a dupla de zaga titular fora. Então você vai falar o quê? A gente nem explorou essa deficiência do City de não ter a sua zaga, porque a gente não chutou no gol, não criou jogada, não criou absolutamente nada. Então é difícil você ter qualquer tipo de esperança, né, num jogo como esse. Então, muito triste, muito decepcionado. Era para ser um dia muito especial, né, pra gente aqui na Fala Gunner, porque fizemos a transmissão ao vivo do jogo, fizemos live pós-jogo, tivemos vários encontros no Brasil, tivemos um encontro no Rio de Janeiro, em São Paulo. Um abraço aqui para o Jailton, da Arsenal Sampa, que nos recebeu muito bem. E, pô, recorde de público, né, lá no O'Malley's, o pub que a galera se reúne para ver os jogos do Arsenal. E mais de 100 pessoas. Nossa equipe estava lá, né, com o Pedro, com o Getro e o Sérgio. Mas, infelizmente, não era dia. Infelizmente, o Arsenal decepcionou a sua torcida. Não sei. Acho que eu tô muito frustrado, não tô, de novo, não tô de cabeça quente, não tô irritado, não tô, sabe, com raiva. Tô simplesmente triste. Acho que triste é a palavra que define agora o torcedor do Arsenal. Para mim era importante, não sei se para você era importante essa Carabao Cup. Para mim era muito importante pelo adversário, por tudo que eu já falei. E a gente não conseguiu. Agora é focar no resto da temporada, fazer com que isso não abale, né, as nossas estruturas emocionais, ou melhor, do time, porque a minha já tá abalada, não tem mais jeito não, tá difícil. Muito difícil torcer pro Arsenal. Mas eu espero que a gente dê uma resposta, né, que o nosso time dê uma resposta, porque o torcedor do Arsenal não merece passar por isso. E a quádrupla, o sonho da quádrupla já foi, né, não é mais realidade, mas ainda tem o da tríplice coroa. E sinceramente, gente, acho que a gente tem que manter os pés no chão, porque a gente não ganhou nada, sabe? Tá muito tempo sem ganhar, então qualquer coisa que vier é lucro nesse momento.
Temos agora a data FIFA, né, que vai ser importante. O Alexandre falou bastante sobre isso na live pós-jogo. Eu concordo, acho que era um momento ideal assim, para a gente ter uma pausa, um break para recolocar a cabeça no lugar e ver o que está de errado. Porque futebol realmente apresentado, o Arsenal não tem apresentado nessa temporada, a gente sabe disso, muito mais na base da busca pelo resultado. E agora é ganhar os jogos da Premier League. A gente tem uma vantagem que joga bastante em Londres, né? Não joga mais fora de Londres. E seguir firme na Champions League, FA Cup, para tentar disputar os títulos. Agora eu espero que a experiência de hoje em Wembley tenha passado um recado muito bom para o Arteta, né? Que ele tenha visto aí os erros. Ele já se mostrou que não está arrependido do erro em escalar o Kepa, então assim, eu fico muito preocupado. Mas eu espero que em alguns outros pontos ele melhore, ele reaja e faça com que o Arsenal tenha condições de disputar de igual para igual, pelo menos, porque nem isso a gente conseguiu fazer hoje. Nós somos humilhados. Não foi uma goleada, mas nós somos humilhados, né? O Cherki fazendo embaixadinha, todos os jogadores do City ali passando pé por cima da bola no final, e a gente não fez nada. Assistiu de campo o Manchester City levantar mais uma taça. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês não se importem com esse meu desabafo. Era necessário e agora eu quero que vocês comentem aí abaixo a opinião de vocês sobre esse jogo e também sobre a sequência da temporada. Beleza? Vou ficando por aqui e até a próxima.